Métodos fáceis de aplicar e simples, é tudo que o povo quer. E sim, eles existem. E podem ser tão simples que parece até mentira. Hoje vamos falar sobre o fator VR nas apostas esportivas, ou valor relativo. E como você vai poder usar este artifício do VR para operar em lei de forma extremamente simples e eficiente. E no final desse vídeo você ainda vai levar um PDF com todas as instruções desse material para que você consiga estudar depois. A gente vai deixar o link na descrição. Vamos lá, vamos falar a verdade. No meio do caminho, aí, ou você que está no caminho para extrair valor no mercado das apostas esportivas, como trader esportivo, com certeza você já se deparou com duas situações. Primeira, você tem certeza de que o dinheiro está lá. Você tem certeza que dá para extrair valor do mercado e fazer dinheiro com o trade esportivo. Só falta ainda ligar alguns pontos que você não conseguiu. Tô certo? Ponto 2. A falta da certeza e da previsibilidade sobre a sua metodologia faz com que você fique vulnerável após 2, 3 heads. Diz aí. Sabe quando você opera um under, por exemplo, e toma 2, 3 heads seguidos, e por não ter certeza de que esse método vai te trazer valor, você acaba mudando do under para o over, ou o inverso, vai de um over para o under, ou vai de um back para o lay, de um lay para o back, simplesmente por não ter previsibilidade na sua metodologia. Isso já aconteceu com você? Saiba que você não está sozinho. Isso aconteceu comigo muitas vezes no início, e se eu não me cuidar e não validar as metodologias, isso vai voltar a acontecer. Mas eu quero deixar você absolutamente tranquilo, porque o conteúdo desse vídeo ele é extremamente simples, fácil. Você vai sair daqui com uma ideia muito clara de como aplicar essa metodologia em lei e sair extraindo valor do mercado, sim. Fica até o final que você vai entender. Só não esqueça, antes de ir deixando o like no vídeo, se inscrevendo. O like que você deixa é muito importante para o canal, para que o canal continue crescendo. É a forma que você tem de patrocinar de forma gratuita os vídeos que a gente faz também de forma gratuita aqui no canal. Então conto muito aí com o seu like. Se você não deixou agora, já deixa, porque senão você acaba se esquecendo no final. E aproveite para se inscrever no canal, e também na descrição do vídeo tem o link para você se inscrever na nossa comunidade do Telegram e no nosso Instagram também, tá bom? Te vejo lá nas nossas outras mídias também. Bom, vamos falar então do lei por valor relativo e como essa metodologia muito simples pode mudar completamente o seu rumo aí no trade esportivo e de trazer resultados muito bons. Imagine um jogo, por exemplo, entre Atlético Goianiense e Flamengo, onde você tem odds do Atlético Goianiense, por exemplo, a 5 e odds do Flamengo próximas a 1.7. Essas odds nos deixam claro quem é o favorito, que no caso é o Flamengo. O mercado está dizendo pra gente que a equipe do Flamengo tem mais qualidade e que deve vencer o jogo em relação à equipe do Atlético Goianiense. Acho que até aqui nenhuma dúvida, ok? E aqui tem o primeiro ponto muito importante quando nós vamos avaliar essa estratégia em lei, por exemplo, por valor relativo, que é o preço, ou seja, as odds. Eu quero que você entenda. O preço, as odds não importam neste caso, você vai compreender, tá? Ou seja, você não precisa saber se a odd está justa, se ela não está justa, se a odd está correta, se a odd está errada, se ela está muito alta ou se ela está muito baixa. Não importa, não convém a nós saber quando vamos analisar o valor relativo. Não é importante para a gente precificar aquele evento antes do jogo começar, por exemplo, e determinar, olha, a odd do Flamengo está muito alta ou a odd do Flamengo está muito baixa. Não, isso simplesmente não importa, isso não é relevante para a gente. Eu quero que você anote esse primeiro ponto importante. O que importa, na verdade, quando a gente vai analisar valor relativo, é simplesmente compararmos a odd de uma equipe em relação a outra equipe. A odd pode estar 10 de um time e 1,20 do outro. Pode estar 2,40 de um time, 2,70 do outro. Não importa mesmo onde a odd esteja. O que importa é você aprender a comparar um time com o outro, relativizar as odds de um time em relação ao outro. Presta atenção. Não é importante para a gente, quando a gente vai aplicar o fator VR, o quanto a odd daquele time específico deveria estar. O que importa para a gente é analisarmos se as odds desta equipe em relação a outra equipe, ou seja, valor relativo, as odds de uma equipe relativamente a
outra equipe. E é isso que nós precisamos analisar. Agora, o que a gente precisa analisar nesse cenário? Primeira coisa que a gente tem que analisar, partindo deste princípio que o preço inicial não é importante para a gente em relação a estar certo ou errado. Entenda, o preço ele é importante para nos dar a referência, mas não se ele está certo ou errado, ok? Então, este é o primeiro ponto para nós analisarmos. Qual é o desequilíbrio esperado em relação às duas equipes? Ricardo, como eu posso saber qual é o desequilíbrio esperado? Olhando justamente para as odds. Neste nosso caso, odds do Flamengo a 1.7, odds do Goianiense a 5. Esperamos que o desempenho da equipe do Flamengo seja superior, inclusive bem superior à equipe do Atlético Goianiense. Este é o primeiro ponto. Analise o desempenho esperado de uma equipe em relação à outra, olhando para as suas odds. Repito, não importa se as odds estão corretas ou não. O que importa é o que elas estão dizendo para a gente. Ok? Este é o primeiro ponto. Segundo ponto importante é você entender e aprender a analisar o live. Presta atenção. Agora que você já tem a referência de desequilíbrio, você precisa comparar este desequilíbrio no live, ok? E o que é que você vai comparar no live? Como fazer isso? Você pode usar 3 tipos de leitura. Leitura visual de jogo, que é você assistir ao jogo visualmente. Leitura de mercado, que é você apenas olhar para as próprias odds, ou seja, a movimentação das odds e observar o nível de confiança do mercado. Já fizemos vídeos sobre esses 3 tipos de leitura, inclusive. E a terceira, que é a que eu uso, utilizar a leitura numérica, ou seja, utilizar sistemas que transformam a leitura visual do jogo em dados, em números, e através desses números você medir o desequilíbrio entre as equipes. Tá? Eu utilizo os números porque para mim é muito mais exato e eu corro de um monte de viés, de processos intuitivos que podem me atrapalhar. Mas você pode utilizar qualquer um destes processos. Para quê? Para analisar e comparar o desequilíbrio do jogo esperado de um time em relação ao outro, de um time relativamente comparado ao outro, com o desempenho que está rolando no real time. Quando você faz isso, você simplesmente vai conseguir encontrar o valor relativo, sem precisar de análise para live. Exatamente, sim, você pode fazer análise para live. Inclusive, isso vai te ajudar para tomar decisões após o gol. Só que não é sobre isso que estamos falando agora. O que eu quero que você entenda é que você vai conseguir apenas comparando o desequilíbrio de um time em relação ao outro em pré-live, qual é o desequilíbrio esperado, com o desequilíbrio em real time que está acontecendo entre as equipes. Eu vou te dar um exemplo. Você pode analisar, por exemplo, teve um jogo que rolou entre Barcelona e Sevilha. Este jogo, estávamos mais ou menos em 55 minutos de jogo. O jogo estava 1-1, se não me engano. Acho que era 1-1. O jogo estava empatado, não sei se era 1-1 ou 2-2. E tem um mercado chamado o próximo gol. O próximo gol diz qual é a equipe que vai marcar o próximo gol. Naquele momento, as odds do Barcelona para marcar o próximo gol estavam muito perto de 2,20. E as odds do Sevilha para marcar o próximo gol muito perto de 5. O que é que o mercado está dizendo para a gente? A chance do Barcelona marcar o próximo gol é bem maior do que a chance do Sevilha para marcar o próximo gol. Porém, naquele momento do jogo, a equipe do Sevilha buscava muito mais o gol do que a equipe do Barcelona. Estava muito mais organizada para marcar o próximo gol em relação à equipe do Barcelona. E é aqui que está, este é o maior exemplo para você entender valor relativo. Não importa se o gol vai sair ou se o gol não vai sair. Eu quero que você entenda isso. Não é importante para você se o Sevilha marca ou se o Barcelona marca. Não é importante se as odds do Sevilha estão boas ou não. Se as odds do Barcelona estão boas ou não para aquele mercado. Não é nosso papel julgar neste momento se as odds estão corretas ou não. Se o valor, a odd do Barcelona tinha que estar 6, a odd do Sevilha tinha que estar... a do Barcelona tinha que estar 2,70, a do Sevilha tinha que estar 6. Não faz parte do nosso julgamento fazermos isso agora. O que importa é simplesmente analisarmos que a equipe do Sevilha está jogando
mais do que a equipe do Barcelona neste momento. Portanto, se eu comparar as odds do Sevilha em relação às odds do Barcelona para ver quem vai marcar o próximo gol, eu tenho que olhar para esse cenário e determinar. Não faz sentido algum eu operar a favor do Barcelona para marcar o próximo gol. Eu preciso operar a favor do Sevilha, porque a equipe do Sevilha está jogando melhor em relação à equipe do Barcelona. E as odds do Sevilha estão mais altas do que as odds do Barcelona. Mas as odds estão certas ou não? Neste caso, não é tão importante analisarmos isso, ok? Existe sim uma forma, e é claro, de você precificar isso no live. Inclusive é importante que você entenda, que você aprenda isso, só que isso não é, eu não consigo explicar isso aqui para você. Esse tipo de julgamento a gente faz dentro da comunidade, por exemplo, dentro do treinamento do PPC, te ensina a fazer isso tudo lá. Mas você não vai precisar desse conhecimento para este método, ok? Para essa metodologia é simples. Resumo: analise as odds iniciais de um time e as odds iniciais do outro. Você não precisa determinar se as odds estão certas ou erradas. Esquece isso para esta metodologia. Vá para o live tendo em consideração qual é o comportamento esperado de uma equipe em relação à outra. Como é que você olha isso? Vendo as odds. Se você tiver no live, naquele momento do jogo, a equipe que tem odds mais baixas se comportando de forma ou igual ou pior a equipe que está com odds mais altas, ou seja, colocando por um outro lado, se você observar a equipe com odds mais altas se comportando no mínimo igual à equipe com odds mais baixas, o desempenho está pelo menos igual ou superior, você pode fazer uma entrada em lei, neste caso ao favorito, que a gente chama de lei por valor relativo. Significa que relativamente a outra equipe, esta equipe favorita está mal, ok? Presta atenção, ela não precisa estar muito mal. O que importa pra gente é que, comparando com a outra equipe, ela está mal. E você tem algumas coisas importantes aqui, por exemplo, como a variância. E eu vou te dizer, a variância ela pode mudar no seu lei por valor relativo. Eu vou explicar isso para você. Você pode ter aqui um valor relativo, uma variância maior ou menor. Imagina um jogo, por exemplo, que aconteceu nesse domingo entre Santos e Flamengo. Odds do Flamengo perto de 2,30, odds do Santos perto ali de 3,60. Olha só, qual é o desequilíbrio esperado nesse jogo? Um desequilíbrio baixo, não se espera um desequilíbrio tão alto, mas esperava-se que a equipe do Flamengo tivesse muito mais ações no jogo do que a equipe do Santos, ok? Porém, um jogo aberto. Como é que a gente sabe que esperava-se um jogo aberto? As odds do under 2,5 muito próximas a 1,9 para um campeonato brasileiro. Essa é uma referência mais puxada para um over do que para o under. Campeonato Brasileiro você vai ver muitas odds de 1,60, 1,65. Agora a odds do under 2,5 perto de 1,9 já indica para você que a expectativa é de mais gols. Então, sempre que se espera mais gols num jogo e você tem odds mais equilibradas das equipes, o mercado está dizendo que espera-se gols do Santos, espera-se gols da equipe do Flamengo e espera-se um jogo mais na trocação, como foi, inclusive, e este jogo aumenta a sua variância. Ricardo, dava para operar a lei Flamengo por valor relativo? Sim, mas o Flamengo ganhou o jogo, Ricardo. Ok, lembra que eu te disse que isso não é importante? O importante para a gente é comparar o desempenho de uma equipe em relação à outra e esperava-se que o Flamengo tivesse mais ações ofensivas e em alguns momentos do jogo, não no jogo inteiro, mas em alguns momentos do jogo, dava sim para operar lei Flamengo. Inclusive tiveram alguns gols anulados do Santos nesse jogo, mas em alguns momentos sim, era possível operarmos em lei Flamengo por valor relativo, porém com stakes menores, reduzidas por conta da variância. Ricardo, onde eu conseguiria enxergar a variância? As duas equipes criando chances de gols, mas o Santos, em algum momento do jogo, estava criando mais chances ou criando chances na mesma intensidade do que a equipe do Flamengo. E isso não podia acontecer. Por quê? Porque a equipe do Flamengo tinha que criar mais. Quando eu falo não podia, é óbvio que isso podia acontecer, só que eu estou dizendo que naquele momento do jogo,
o Santos com odds mais altas e o Flamengo com odds mais baixas, sempre é esperado que o Flamengo tenha mais chance. Isso aqui tem um segredo por trás disso que o pessoal que está no PPC sabe, o pessoal da comunidade sabe, que torna absurdamente fácil fazer dinheiro com o trade esportivo. É exatamente isso. Agora eu quero que você entenda para a gente encerrar simplesmente isso. Você viu uma equipe, não se preocupe com as odds, compare o jogo dela com o jogo da outra equipe. E agora sim, você vai ver o desempenho que ela está tendo com o desempenho esperado que ela tivesse. E vai ver o desempenho da outra equipe com o desempenho esperado que ela tivesse. Se isso estiver diferente, você pode trabalhar em lei por valor relativo. Eu garanto a você que você vai ter resultados positivos e muito bons fazendo isso. Inclusive, quero desafiar você para que você faça essa metodologia, aplique essa metodologia e depois me diga se você está tendo resultados ou não. Cara, dá para aplicar no primeiro tempo? Dá para aplicar no segundo tempo? Dá. Situação ótima. Jogos empatados. Jogos empatados é a melhor situação para você aplicar. Não recomendo que você faça esse lei quando o time está perdendo. Você entrar, por exemplo, lei Flamengo quando o Flamengo está ganhando o jogo. Ok? Ou seja, o seu time está perdendo. Recomendo que você faça em jogos empatados. Ok? Mas sim, você pode também fazer para pegar um gol do adversário, mas a gente fala sobre isso no outro momento, no outro vídeo. Tá bom? Comenta aqui embaixo, você já faz isso? Deixa aqui embaixo a hashtag já faço ou hashtag vou fazer ou hashtag não vou fazer. Tá? Coloca aí e deixa seu comentário, deixa a sua contribuição, deixa a sua análise. Ah, Ricardo, onde é que está o PDF que você falou pra gente que ia colocar aqui? Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você baixar o PDF deste conteúdo, para que você consiga ler depois com mais calma, entender, fazer as suas anotações. Eu vou deixar na descrição do vídeo, no primeiro comentário. E presta atenção, neste PDF você vai ganhar, além do PDF, você vai ganhar um treinamento básico. Quando eu falo que vai ganhar, se você quiser, o nosso treinamento básico ele custa R$197, mas eu vou dar ele para você por R$1. Eu poderia te dar de graça, é R$1 porque a plataforma não permite que você entre nela de forma totalmente gratuita. Então, clica no link, você vai baixar o seu PDF, vai receber no seu e-mail o seu PDF e vai acessar também uma página onde você vai acessar o treinamento de 197 por R$1, tá bom? E aproveita na página que vai estar o link para você se cadastrar no nosso Telegram, para que você não perca nenhuma aula que a gente faz lá ao vivo, que às vezes eu só posto lá. Se você não estiver lá, você não vai conseguir acessar, tá bom? Um abraço para você, fiquem com Deus, bons lucros a todos e apliquem essa metodologia e me digam depois se funciona ou não. Um abraço, queridos.